Última hora, hoje estamos aqui na Fundação Logosófica, em Botafogo. Estamos sendo recebidos aqui pela reitora, pela diretora. Estamos aqui agora com a Ana Lúcia, que é orientadora educacional, e com a Mariana, que é coordenadora pedagógica. Fala para a gente, Ana, qual é o diferencial da pedagogia, da logosofia no ensino médio? Nossos alunos, eles estão assim muito voltados para entender os processos internos que passam com eles, né. Então, eles fazem todo assim, tem todo um acompanhamento, né, dos professores e da orientação e da coordenação, que é justamente para ver quais são aqueles elementos que eles têm dentro deles, né, que eles podem se superar e eles podem cada vez mais ir buscando e melhorando, né, ser um ser, né, que consiga, através do seu esforço, né, individual e através também desse grupo todo que está olhando e acompanhando, fazer com que aquele ser, né, aquele aluno, aquele estudante, ele se desenvolva, né, desenvolva habilidades acadêmicas, valores internos, para que ele possa ser, né, um estudante, ser uma pessoa capaz, né? Claro que a gente vê assim que no ensino médio às vezes é um pouco assim complicado porque são alunos que já estão pensando, né, nas profissões, né, e acabam tendo assim muita insegurança, né? O que eu vou ser? Qual a profissão que eu vou escolher? Mas aqui, como a gente dá todo esse apoio, todo esse suporte, né, todo esse acolhimento para o aluno, o que a gente percebe é justamente que eles se sentem mais confiantes, né? Eles se sentem assim mais seguros, sabendo que eles podem contar conosco e podem também encontrar dentro deles esses recursos internos que são importantes para o desenvolvimento pessoal. Então a gente percebe que por mais que tenham assim insegurança, eles se sentem mais confiantes, porque todo é um processo, né? Um processo que vem sendo desenvolvido desde do período da educação infantil. É claro que tem alunos que entram também somente no ensino médio, né? Mas a gente até tem percebido que esses alunos, eles acabam pelo contato, né, pela experiência dos colegas e pelo também pela experiência do grupo, né, como um todo, dos professores e da coordenação e da orientação, eles acabam aprendendo e desenvolvendo também o que é necessário para dar essa confiança para né, nesse percurso aí de ensino médio que acaba sendo assim um percurso assim difícil, né? Mas que a gente tenta trazer esses elementos para que seja uma coisa assim mais leve, né? Então perceba assim que esse ambiente é um ambiente leve para eles. Mariana, fala para a gente como que é feita a seleção dos docentes, como que funciona o sistema, o tema, que parece que tem um tema anual, como é que funciona tudo, toda essa pedagogia do sistema logosófico? Assim, eu vejo que aqui no Colégio Logosófico é essencial que a aprendizagem aconteça com significado. Então, a cada ano é escolhido um tema, né? Este ano nós estamos trabalhando com o tema Natureza, a primeira mestra do ser humano, e nós vemos que esse tema transforma a aprendizagem dos conteúdos mais duros, né, numa aprendizagem que ganhe significado para a vida, o que é o essencial para a gente. E, nesse sentido, os professores são contratados pela excelência acadêmica. Nós fizemos, né, um processo de seleção para esse corpo docente do ensino médio com um primeiro olhar para os currículos, para essa formação acadêmica, mas também fizemos uma prova escrita e entrevista e notamos assim quais os professores que estavam mais afinados com a nossa pedagogia logosófica, com uma pedagogia que investe nessa sensibilidade, no afeto, no vínculo, como a Ana falou, porque se nós queremos esse ambiente que tenha o respeito e o afeto como base para todas as relações, esse respeito e esse afeto precisam partir também do nosso corpo docente, né? Os nossos estudantes estão aqui desde a educação infantil, em sua maioria, mas alguns professores chegaram recentemente. Então, o nosso investimento no estudo da pedagogia logosófica não é somente para os alunos. Essa formação precisa acontecer e tem acontecido de maneira muito significativa também para o corpo docente. E nós temos recebido retornos positivos de professores que trabalham aqui em outras escolas aqui do Rio de Janeiro e que têm relatado que eles têm conseguido levar esses princípios da pedagogia logosófica para a sua prática docente em outras
escolas. Então, eles têm visto significado, né? Não é aplicar a pedagogia logosófica porque é uma exigência da nossa escola, mas é aplicar porque eles estão sentindo na vida, no interno deles, a relevância dessa pedagogia. Mariana, e a gente vê que aqui não prepara o estudante só para o mercado, prepara ele para a vida, né? Essa que é a diferença que eu vejo, pelo que eu estou conhecendo aqui, a logosofia, né? Exatamente, exatamente. É como a Ana Lúcia comentou, né? É esse preparo interno, né? Pensar assim, o que eu quero ser profissionalmente, mas que ser eu quero ser, né? É claro que profissionalmente a gente se dedica para fazer o nosso melhor a cada dia e eles estão se dedicando para chegar a esse mundo do trabalho academicamente, né? Tecnicamente, construindo o melhor. Mas que ser eu sou? Porque eu sou uma boa professora ou uma boa coordenadora na medida em que eu sou um ser que me preocupo com o meu aperfeiçoamento constante, né? Então, essa formação que eles têm aqui é uma formação de excelência, com o corpo docente, o material didático, aulas, a matriz curricular, tudo de excelência, mas, ao mesmo tempo, o mais importante para a gente é que esse ser se motive a se aperfeiçoar e se superar como ser humano sempre. Ana, nós vivemos hoje, principalmente o jovem, um enxame de informação, eles são bombardeados com informações de todo tipo, e a gente sabe que informação não quer dizer sabedoria. E como que é esse processo de conscientização do jovem para ele buscar realmente valores essenciais à vida? A gente faz assim um estudo com eles, né, de até mesmo assim do qual, o que, que é essencial, né, o que, que é importante, né, para a vida deles, porque como, né, você falou, realmente tem muita informação, né, então o que, que é informação, o que, que é conhecimento de fato, né, então assim até mesmo para que eles consigam diferenciar quando eles vão estudar até as pesquisas, ver o que, que é realmente relevante, saber ir nas fontes para ver se aquelas informações elas são realmente verídicas, baseadas assim, né, sempre na bibliografia, da onde foi tirado aquilo, não, né, porque tem a questão das fake news. Então, assim, a gente tem que ter todo aquele cuidado. Então, todo o material que é elaborado, né, pelos professores, é um material, né, que vai ter sempre uma base científica ali de estudo para poder, e a gente faz todo esse, né, esse ensino também para os alunos de como pesquisar, de como estudar, né, que é muito importante também, né? Isso eles vêm tendo essa capacitação, né, de como estudar, de como fazer um estudo significativo desde lá do fundamental, para que eles consigam no ensino médio de fato dar prosseguimento, né, a esses estudos, mas assim com de uma forma que seja um estudo significativo. E como a Mariana falou, um estudo para a vida, né? Não é aquele estudo para você simplesmente fazer uma prova, né? Que depois você esquece. Não. Aquele estudo consciente, aquele estudo que vai trazer um significado para a vida. Eu tenho reparado que existe uma humanização muito grande, confraternização. Eu vi ali em pleno recreio as crianças lendo livros, isso é quase que raro hoje em dia no recreio, as crianças lêem. O que, que é feito para incentivar a leitura e como que se dá a questão da área escolhida, a área humana, a área biológica, a área da matemática? Assim, nós vemos que eles têm tido a oportunidade de escolher alguns componentes curriculares eletivos, né? E tem sido interessante porque parte da turma tem ido mais para o letramento científico, parte da turma para o letramento literário, mas, na verdade, eles desejam conhecer todos os componentes eletivos, porque essas eletivas são semestrais e o que eles têm relatado para a gente é que no segundo semestre do ano eles querem se inscrever na área que eles não estão cursando agora, porque, na verdade, eles não estão ainda focados em estreitar uma única área específica, eles querem ampliar o conhecimento, então eles querem ter o contato com todas as habilidades e as competências das exatas, né, da área de humanas, das ciências da natureza, e, na verdade, isso
isso para a gente é admirável, né? Porque é claro que alguns já são leitores e leem bastante. Aqui mesmo nós temos aqui no ensino médio uma sala de convivência em que a gente disponibilizou livros literários adequados à faixa etária, e eles ficam aqui, confraternizam e leem aqui, leem no pátio, mas o mais interessante é que eles não veem na leitura, nem nas atividades aqui escolares de modo geral, uma obrigatoriedade. Eles desejam experimentar a leitura, a investigação científica no nosso laboratório de biologia, química e física, no laboratório de matemática, e tudo é feito com gosto, com envolvimento, com entusiasmo. Isso eu vejo que é admirável. Eu penso sempre no ensino médio que eu vivi como estudante e na oportunidade que eles têm tido aqui. É realmente muito diferente, e esse entusiasmo que a gente percebe neles não é um acaso, né? Não é algo que acontece por acaso, é realmente resultado de toda a oferta que eles têm aqui, de uma formação, de uma educação de excelência. E como é que se faz para um aluno começar a ter interesse pela leitura? Porque eu lembro que quando eu era novo, eles me empurravam um monte de clássico antes de me preparar para ler os clássicos. Entendeu? Eu não conhecia como funcionava o sistema, como era a história, e aí eu pegava já autores que já narravam um tempo que eu não conhecia, então eu achava aquela leitura chata. Como é que é a formação para o aluno entrar dentro dos clássicos, dentro dos grandes escritores, sem achar aquilo chato e realmente conhecer o que os autores estão querendo passar dentro de sua época? Primeiro, assim, é essencial que para formar leitor o docente precisa ler, né? É um grande problema que a gente percebe na educação corrente é que muitas vezes se fala o que se deve fazer, mas o próprio indivíduo não pratica na sua vida. E aqui a gente percebe que os professores formam leitores porque eles são leitores. Então, o que eu faço com o meu estudante é resultado do que eu primeiro experimentei na minha vida, né? Então, em relação aos clássicos, por exemplo, você precisa fazer todo um preparo e entender que os clássicos são fundamentais, mas que essas literaturas mais recentes que os jovens têm trazido para a escola também são válidas, né? E o mais importante disso tudo é não olhar para o texto, ou texto literário, ou texto científico, teórico, não olhar como algo que traz uma verdade pronta. É sempre um diálogo, um intercâmbio entre os meus conhecimentos prévios, a minha leitura de mundo, se eu estou preparado ou preparada para lidar com aquele texto, com aquele enredo. Muitas vezes entender que vai haver uma dificuldade para um estudante da mesma idade e outro não vai ter dificuldade. E aí o professor vai ser esse grande mediador e incentivador desse mundo maravilhoso que é a leitura literária, e eu vejo que dessa maneira se torna muito mais significativo. E entender que algumas obras vão ser mais desafiadoras, né? São desafiadoras para os adultos. E se o professor é leitor e ele experimenta esse desafio, ele vai fazer esse exercício primeiro com ele, do que eu preciso fazer para ganhar esse hábito de leitura. Se esse livro, esse romance que eu comecei a ler, já está me demandando ali, né, um pouco mais de desafio, qual recurso eu vou usar comigo para depois experimentar com o meu estudante na escola? Então, eu vejo que é sempre assim, é sempre um diálogo, né? E é sempre um exercício do professor como um mediador que incentiva a experiência da leitura. Ana, nós vivemos hoje um mundo digital, um mundo, conforme o Paulo dizia, é um mundo líquido, entendeu? Cada dia mais a gente se adentra menos dentro das questões fundamentais e os jornais, por exemplo, de papel, a tendência é acabar e os livros também, cada dia no Brasil, que é o povo mais conectado do mundo, então, o Brasil hoje vive, mas como fazer do digital uma experiência positiva? Eu sou aquela que eu adoro ter o livro na mão, sentir o cheiro do livro. Então, assim, eu gosto de marcar. É claro que faz parte também, né? O digital, ter, por exemplo, eu gosto tudo de. Eu sou muito assim analógica. Eu gosto da agenda, de escrever na minha agenda, mas a gente vê que assim, até porque a minha formação foi um período anterior.
dessa geração de hoje em dia que está muito voltada para o eletrônico, né? Então, assim, para planner, né? Eu gosto de um planner porque eu posso escrever, mas a gente sabe que eles não, eles gostam daquilo de, não, a minha agenda é o próprio celular, e a gente tem que respeitar, porque é uma outra forma até de já chegou, né, no mundo com essa tecnologia toda. Então, assim, não que eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ver de que forma que a tecnologia pode atuar junto, pode ajudar nos estudos, pode minimizar tempos, né? Porque às vezes o tempo que a pessoa vai ter para poder escrever, você já está com o celular ali, você já vai e escreve ali, né? Já faz alguma coisa que já está poupando o tempo. Então, eu acho que a tecnologia não é vilão nessa história toda. Eu acho que a tecnologia, quando ela é consciente, né? Quando a gente usa a tecnologia da melhor forma possível para o nosso benefício, ela é um aliado muito boa do estudante. Agora, o que a gente tem que ver é se eles estão gastando muito tempo deles na tecnologia, no caso né, do uso do celular, mas de forma que não é consciente, né? Então, isso tudo tem que ser muito equilibrado para que seja um benefício para ele, né, para o estudante. Existe uma corrida por glamour, parece nas redes sociais, de lacração, de ter necessidade do clique, da curtição e dos seguidores. E aí, como que se lida com isso para evitar que as pessoas partam só para questões mais que não mexe com a essência do conteúdo, do aprofundamento? E principalmente hoje tem inteligência artificial, que as pessoas tendem a não se aprofundar dentro de um tema específico. Eu vejo assim que a primeira coisa eu acho que tem que ser a formação de valores internos, né? Então, a partir do momento que eles percebem que o mundo ele está muito voltado para o externo, mas que para mostrar para o outro, né? Então, a partir do momento que eles internalizam, né, que o importante é ser, né, e não ter e não mostrar para o outro, aí acaba que eles veem que tem valores que eles vão construir na vida deles e que são muito mais importantes do que ficar mostrando, né? Então, por exemplo, valores internos, quais são? O que eu quero ser? Eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom estudante, eu quero fazer boas escolhas, eu quero ter amigos, fazer amizades. Então, de que forma que eles vão construindo valores internos para que eles consigam viver nessa sociedade, que é uma sociedade, né, que muitas das vezes com valores que não são valores voltados para esse movimento interno. E com relação à inteligência, né, artificial, que a gente vê que está cada vez mais aí, tem que ver de que forma que essa inteligência artificial ela pode ser usada, mas uma forma de benefício, né? E não pensar na inteligência artificial para fazer um trabalho para mim. Não, eu posso até utilizar a inteligência artificial para até me ajudar a pesquisar temas, alguma coisa assim, mas que possa ser um aliado e não aquilo que vou utilizar a inteligência para mascarar alguma coisa, sabe? Ou fazer um trabalho que não foi de fato feito por mim. Então, eu acho que assim, aqui na escola, eu acho que o nosso papel é justamente mostrar sempre para os alunos que eles têm muita capacidade, né? Que eles têm esses valores e de que forma que eles podem ser pessoas com valores na situação assim da vida deles, que é muito mais importante eles serem o protagonista da vida deles e não ser aquela marionete que vai estar ali tentando correr, né, contra esse tempo ou tentando mostrar uma coisa que na verdade é mais para o externo do que para o interno deles. E como é que funciona isso? Vocês, aqui no colégio, vocês deixam usar os aparelhos, telefones, o tablet, o notebook, ou tem uma regra de limitação disso? Considerando que ontem, por exemplo, nós fizemos uma matéria na Câmara de Vereadores. Enquanto um parlamentar falava,
sobre uma questão importante para o município, que é a lei orgânica do município, praticamente todos, até o presidente, estavam com conversa paralela ou no telefone, então praticamente ninguém estava escutando o parlamentar colocando uma exposição de um fato relevante para a construção da cidade. Como que você lida com toda essa tecnologia dentro do sistema logosófico? O que nós escolhemos fazer aqui foi, eles não utilizam os celulares, né? O ensino médio até tem um período que é, como eles ficam também, né, no integral, após o almoço, eles têm meia hora para utilizar, mas de uma forma geral, aqui o colégio, né, o fundamental, no caso, o Fundamental 2, né? Porque o Fundamental 1, eles não trazem o celular para a escola. Então, o Fundamental 2 não utiliza o celular, o médio utiliza naquele período reduzido, que é de meia hora, então eles entram no colégio às 7, ficam até 3h45, 3h30, e aí eles só utilizam meia horinha. É claro que, assim, tem algumas componentes curriculares que vão precisar utilizar o celular por alguma pesquisa ali em sala de aula. Então, se o professor tiver necessidade de utilizar o celular para pesquisa, eles podem, mas com o aval do professor. Então, a gente vê assim, e isso realmente está sendo muito bom, deles não usarem, né, o celular, porque aumenta o convívio, aumenta a leitura, eles jogam, eles vêm aqui para a sala de convivência e eles têm vários jogos, né, que eles podem estar interagindo, então acaba sendo assim uma oportunidade, né, deles poderem conversar e ter essa convivência maior com os colegas. Muito obrigado, Ana. Vamos nos despedindo, porque tem que voltar para as crianças, né? Mariana, deixa aí uma mensagem, então, sobre a escola, quem quiser conhecer a escola, e sobre a metodologia diferencial da logosofia. Assim, eu sempre digo que eu me formo professora, educadora e agora coordenadora aqui desde 2011, né? Então, realmente, eu sou muito grata por fazer parte desse corpo docente dessa escola, porque é uma escola que me estimula a aprender sempre, a querer ser melhor sempre. Então, eu vejo que fez e faz toda a diferença na minha vida, na vida das minhas filhas que estudam aqui. Então, eu experimento a importância da pedagogia logosófica aqui como profissional, mas na minha casa como mãe, né, na minha vida, né? Então, eu vejo que é um lugar encantador para se trabalhar, para viver, para estudar, e é muito diferente da pedagogia corrente, muito diferente exatamente pela prioridade dos valores, né, que são para a vida. Nós encontramos os nossos ex-alunos que já saíram daqui há muito tempo e eles se recordam do quanto foi essencial toda essa base de formação que eles receberam aqui, a aprender a valorizar, né, o sentimento, a interação, o vínculo, o afeto, entender o que é o pensamento, né, pensar o que sente, sentir o que pensa, parece algo fácil, mas é dificílimo, é muito desafiador e a gente precisa experimentar na nossa vida, né? Entender o que é realmente um pensamento pensado mesmo ali, concretizado, planejado, com um princípio idealizado, ou aquele que vem ali corrente, que não é o meu pensamento, né? Um pensamento, né, externo. Então, eu vejo que é fundamental, assim, um ambiente muito diferenciado e que me faz bem para a minha vida, né? Não só profissional. Então, é isso aí, venham conhecer a logosofia, venham conhecer a pensar, cada dia a gente é levado a pensar menos, né? Como eu falei, aquele caminhão de informação na nossa cabeça, então cada dia as informações vêm mais prontas e pensar é essencial para a gente saber o porquê que a gente vive e para a gente encontrar a felicidade, né? Muito obrigado, Mariana, muito obrigado, Ana Lúcia. Última hora, notícia levada a sério.